dia, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Que bom ver cada um dos irmãos aqui hoje, para a gente louvar a Deus juntos e também para estudar um pouco, né, sobre a palavra de Deus, como ela é preciosa, né? Na Bíblia tem um salmo inteiro, é o Salmo 119, acho que é o capítulo mais longo da Bíblia, falando sobre a própria palavra, né? Como ela é importante, como ela nos alegra e como é gostoso, né, estudar e aprofundar mais. Bom, estava pensando aqui sobre o que a gente ia falar hoje, né, sobre o que a gente ia ver, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez vocês já se enganaram por não examinar um fato com cuidado? Vocês já se enganaram, assim, não foi a fundo ver um fato ali e achou que era aquilo, mas não era, né? Uma vez eu estava ali no Bazar do Aba e eu tinha um crédito lá e estava com pressa, né? Eu falei, preciso gastar esse crédito aqui, vou pegar qualquer coisa. Eu peguei um pacote lá, estava meio embrulhado, era um plástico transparente. Eu vi, eu falei, parece que é uma coberta, né? Eu peguei aquele lá, passei no caixa. Quando eu chego em casa que eu desembrulho, era um treco que eu nunca tinha visto na vida. Era um encosto para a cabeça, eu acho que é para salão de beleza. Um negócio acolchoado assim. O que eu vou fazer com esse negócio aqui, né? Porque eu não me preocupei na hora de aprofundar e saber o que era aquilo lá, desembrulhar e olhar e tal. Então, às vezes a gente se engana. E o tema de hoje é o engano do desconhecimento. Aconteceu um fato engraçado também na empresa onde eu trabalhava. A gente fazia algumas coisas para os clientes e tinha um cliente que fazia um evento de final de ano, né, todo ano, e eles gostavam de fazer um vídeo tal, e tinha que editar, e aí o meu chefe, ele terceirizava, né, ele pegava um cara de fora para fazer um bico e editar o vídeo, porque dava muito trabalho, né. E aí pegaram um contato de um cara que ele era a câmera, eu acho que era da TV Gazeta, né, e aí de bico ele editava vídeo e tal. E aí indicaram para ele falou pra gente assim, vai vir um cara aí editar o vídeo, né, e ele é o Pipoca, tá, então vocês recebam ele aí e tal, né, ele vai fazer os trabalhos e tal. Aí chega um rapaz lá, todo mundo, e aí Pipoca, tudo bem, né, você vai editar o vídeo e tal, e ele olhando com aquela cara assim, eu vou editar o vídeo e tal. E editando o vídeo, meu chefe chega, e aí Pipoca, como é que tá as coisas? Não, tá indo bem e tal. E aí tal, e aí terminou Pipoca? Não terminei, tô fazendo tal. Aí chegou um belo dia, ele vira pro meu chefe e fala assim, mas por que você me chama de Pipoca, né? Aí ele falou, você não é o cara lá que veio editar, lá da TV Gazeta? Ele falou, sou eu, mas eu não sou Pipoca. E ficou que o cara, pra gente, ele é o Pipoca. Eu nem lembro o nome do cara, eu lembro que ele é o Pipoca. E pra gente ficou o apelido dele. Mas porque o meu chefe não procurou saber quem era o cara, era o outro, né? E aí acho que ele confundiu os nomes e ficou. E esse engano virou verdade, porque pra gente o cara era o Pipoca, não tinha nem nome, né? Então às vezes a gente se engana por desconhecer, né? Por não conhecer a pessoa ou o fato e tal. Isso acontece muito, né? Eu tenho certeza que alguém já passou por isso. E o texto que a gente vai ler também, ele relata um engano de algumas pessoas que não se aprofundaram num determinado assunto. Mas antes de ler o texto, né, só para contextualizar, porque é um texto meio longo, então para não ter que ler o capítulo inteiro, eu vou explicar aqui qual que é o contexto. Lá em Israel, na época dos reis, né, quando a nação de Israel já estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte ficou com o nome de Israel, né, o Reino do Sul ficou como Judá. Então no Reino do Norte, a capital era Samaria, e o rei da Síria, né, chamado Ben-Hadad, provavelmente esse Ben-Hadad ele é o segundo, porque a Bíblia menciona acho que 3 Ben-Hadades, né, parece que é um título, né, do rei da Síria, então provavelmente esse era o segundo. Ele resolve invadir Samaria, a capital de Israel, né, do Reino do Norte, na época do rei Acabe. E esse rei Acabe, para quem lembra da história dele, ele não é um rei exatamente muito bom, né? Ele é um rei mau, que
não busca a Deus. Mas nesse momento, ele estava angustiado porque ia ser invadido e o exército da Síria era muito grande e ele ainda estava aliado com acho que 32 reis. Então era um exército muito grande e Acabe estava com medo. E Deus envia um profeta até Acabe e esse profeta fala assim: não tema, porque Deus já te deu a vitória, você vai ganhar essa batalha contra o rei da Síria e você vai derrotar os arameus. E a gente entra aqui no texto de 1 Reis, capítulo 20, versos do 21 ao 29. Eu vou ler aqui rapidamente na NVI, preste atenção. Então o rei de Israel avançou e destruiu os cavalos e carros de guerra, e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. Bom, então aqui a história continua, né? Esse profeta, ele vai até Acabe e fala que ele vai ganhar, e é o que acontece na primeira batalha, né? Israel derrota os sírios, e o profeta volta para Acabe e fala assim: fique preparado, porque ano que vem esse rei da Síria ele vai voltar e vai querer atacar de novo. Enquanto isso, os conselheiros de Ben-Hadad, eles vão lá conversar com o rei, e eles estão discutindo por que eles foram derrotados, né? E aí, não sei se vocês prestaram atenção aqui no verso 23, fala que esses conselheiros do rei da Síria, eles diziam o seguinte: os deuses de Israel, eles são deuses das montanhas. Como a gente lutou nas montanhas, por isso que a gente perdeu. Mas se a gente lutar com eles nas planícies, né, lugar plano, a gente ganha, porque esses deuses, eles são das montanhas lá, né? Então, se a gente sair desse tipo de terreno, a gente ganha deles. E aí eles dão uns conselhos militares também, né? Fala para trocar os reis aliados ali por comandantes militares mesmo, e trocar, substituir a infantaria e os carros de guerra, né? Dá alguns conselhos sobre a estratégia. Mas eles falam principalmente essa questão de que se eles lutassem nas planícies, eles iam ganhar de Israel, porque os deuses de Israel eram das montanhas, né? Isso mostra também que os arameus, eles criam que as derrotas e as vitórias nas guerras eram por causa das divindades, né? Os deuses que lutavam por eles e tal. E aí no ano seguinte eles vão lutar de novo com Israel e mais uma vez são derrotados. Por quê? Deus já tinha garantido a Acabe que ele ia sair vitorioso. Por quê? Para mostrar que o Senhor Deus, ele é o único Deus, ele é todo poderoso. E ele não é limitado ao que os homens pensam. Então existem muitas crenças sem fundamento, né? Como algumas crenças de que estar no monte é estar mais perto de Deus, estar no vale é estar mais longe de Deus.
É lógico que tem uma poética, né? A gente cantou uma música aqui, né, baseada no Salmo 139, que fala: se subo aos altos montes, lá estarás, se ao mar profundo for, lá também estarás. Tem uma poética, mas esse salmo reconhece que Deus está em todo lugar. Não importa o lugar, Deus está em todos os lugares. Mas talvez os arameus tenham confundido, né, tenham acreditado que os deuses de Israel eram das montanhas, porque haviam altares para Deus que eram construídos em cima dos montes. E o próprio templo de Deus era construído sobre um monte, né, o Monte Sião, lá em Jerusalém. Então, talvez por isso, né, eles chegaram a essa conclusão: bom, os altares deles são nas montanhas e o templo de Deus está no monte, então eles são deuses das montanhas, né? Chegaram a essa conclusão. Mas todo esse engano, na verdade, é porque eles não conheciam a Deus, eles não sabiam quem era Deus. E por isso eles criavam todas essas crenças e não sabiam que Deus é todo-poderoso. Então existe um problema quando a gente acredita em coisas que a gente acha e assumimos como verdade, mesmo não sendo, né? Às vezes a gente se engana, né? A gente faz ali uma conta, faz um raciocínio e chega aquilo lá, né? Que nem o meu chefe, achava que o Pipoca era aquele cara lá, mas não era. Porque ele não investigou, porque ele não foi a fundo, não perguntou para o cara quem ele era, né? Então, não conhecer de perto faz a gente ter ideias erradas sobre pessoas e sobre situações. E aqui eu já deixo um conselho, né? Uma coisa que eu já vivi. Às vezes a gente ouve de uma pessoa, um terceiro, de que fulano fez aquilo, ou fulano disse isso, e às vezes a gente não investiga a fundo, né? E quantos problemas poderiam ser evitados se a gente fosse direto na fonte, né? Então, por exemplo, às vezes ia ter algum evento e uma pessoa não aparecia, e eu perguntava para outra: ué, por que fulano não veio? E aí essa pessoa falava assim: ele não veio por causa disso, disso, disso. Tá bom. E quando ia ver, na verdade, não tinha nada a ver. A pessoa falava: não fui porque, sei lá, o ônibus atrasou, eu perdi a viagem e tal. E porque, por causa do que as pessoas acham, e elas tomam como verdade isso e saem dizendo por aí, isso parece que meio vira verdade, só que não é. E isso causa um monte de problemas. Então, uma coisa muito importante para a gente levar para a vida busque a fonte, né? Não que você tenha que desconfiar de todo mundo que falam tal, mas se alguém te falou alguma coisa, aí você encontra essa outra pessoa, pergunta para ele, né? Foi assim mesmo, tal, né? Isso evita muitos enganos e muitos problemas, né? E problemas sérios, né? Esses que eu citei no começo, não tinha problema nenhum, né? Não causava mal a ninguém, né? Mas tem problemas que podem ficar muito grandes por causa de coisas que a gente acredita e sai falando por aí. Então eu queria chegar aqui ao ponto, né, dessa mensagem: o engano do desconhecimento. Primeiro ponto: nós também rotulamos a Deus de algumas formas, condicionamos sua atuação àquilo que acreditamos. Às vezes nós mesmos fazemos isso com Deus. A gente rotula a Deus, fala assim: Deus, ele é de tal jeito, ele tem que fazer tal coisa, e a gente rotula de um jeito que limita a Deus a atuar daquele jeito que a gente acredita. Então, por exemplo, se eu jejuar, se eu orar 5 vezes por dia, se eu ofertar tanto, então Deus tem, né, entre aspas, Deus tem que fazer isso, Deus tem que me dar aquilo. A gente condiciona a atuação de Deus àquilo que a gente acredita. Não, porque se eu fizer tal coisa, Deus tem que me dar. Não, porque se eu falar tal coisa e se eu me comprometer com tal coisa, então Deus tem que fazer tal coisa. E não é assim. Deus é soberano, a gente não pode falar que Deus tem que fazer nada, né? Ele faz o que Ele quer. Mas às vezes, por acreditar em algumas coisas e criar um monte de ideias, a gente rotula Deus. E a gente pode rotular Deus como os arameus fizeram, né? Deus das montanhas, porque Deus faz isso, porque Ele é Deus das montanhas. Veja,
veja, não são coisas erradas esses exemplos que eu dei. Jejuar, orar várias vezes, ofertar, né? Nada disso é errado. Só que a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar um meio, uma barganha com Deus, né? E aí achar que porque eu faço isso, então eu tenho que receber aquilo. Porque essa barganha acontece quando o nosso coração não está no lugar certo, né? Quando a gente faz as coisas visando outra, né? E está com o coração no lugar errado. A gente pode fazer pedidos a Deus? Pode, né? Deus fala, peçam a mim, né? Mas às vezes a gente valoriza mais as coisas que a gente está pedindo do que o próprio Deus. E aí as coisas mudam de ordem, né? Na verdade, Deus tem que estar em primeiro. Só que às vezes a gente valoriza tanto aquilo que a gente quer que coloca as coisas na frente de Deus. Então, sem perceber, a gente está se enganando, né? Para quem está acompanhando o estudo bíblico, a gente está lendo um livro, né, que é do pastor Luciano Subirá, e um exemplo ali que desencadeou, né, ele escrever esse livro, foi um episódio da vida dele que ele estava jejuando tão forte, que ele ia passar dias e dias jejuando, e ele achava que com isso ele estava mais próximo de Deus. Só que numa reunião com os irmãos da igreja dele, Deus fala tão forte com esses irmãos, que eles precisavam buscar Deus. E aí o Subirá, ele entra em parafuso, ele fala assim, como assim Deus? Eu estou jejuando firme, né, vários dias, e como assim eu não estou te buscando? E aí Deus mostra para ele que o coração dele estava no lugar errado, que na verdade ele estava jejuando por performance, né, seria até por orgulho próprio, para falar, olha como eu estou jejuando bastante, e por causa disso Deus tem que se mostrar a mim. E Deus mostrou que ele estava errado. Às vezes, com uma boa intenção, a gente se engana em relação a Deus, a gente cria esses rótulos, e a gente coloca títulos e coloca coisas que Deus não é, porque a gente acredita naquilo que está na nossa cabeça, né? Então nós também rotulamos a Deus de algumas formas e às vezes condicionamos a atuação de Deus com aquilo que a gente acredita. Segundo ponto, podemos evitar esses conceitos errados sobre Deus ao conhecê-lo de verdade. Se a gente conhecer a Deus de verdade, intimamente, a gente não vai cometer esses erros. E a gente só conhece a Deus através da revelação dele. E qual é a revelação de Deus? É a Bíblia, né? Deus se revela através da sua palavra. Tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, ele colocou na Bíblia. Então, quando a gente busca a Deus, lê a Bíblia, a gente está conhecendo mais a ele, e a gente evita esse erro de criar conceitos errados sobre Deus. A gente não pode criar uma ideia de Deus somente pelo que ouvimos falar, ou aquilo que achamos, construindo a imagem de Deus baseado na nossa lógica. Às vezes, a gente, por não ler a Bíblia, por não conhecer a fundo, a gente ouve um pedaço sobre quem é Deus, um fragmento. Aí eu ouço uma outra mensagem, mais um fragmento sobre quem é Deus. Só que por não examinar a fundo, eu pego esse fragmento, eu pego outro, e todo o restante eu preencho com a minha lógica. Eu falo, se Deus é assim aqui, se Deus é assim aqui, então a gente preenche todo o restante com o que a gente acha. Só que isso é um erro, porque a gente está criando uma imagem de Deus, que às vezes não é verdade. Como é que eu sei qual que é a verdade? A Bíblia. Eu posso até criar algumas ideias, mas o que eu tenho que fazer? Examinar na Bíblia e ver se é isso mesmo. Deus é assim mesmo? Às vezes a gente conhece alguns aspectos e tem dúvidas sobre outros, sobre Deus. E como é que eu descubro? Examinando a Bíblia, estudando a Bíblia. Se eu examinar a Bíblia, eu vou conhecer a Deus, como Ele quer que a gente o conheça. Então, para evitar esse engano, desses conceitos errados sobre Deus, a gente tem que conhecê-lo de verdade, através da sua revelação, que é a Bíblia.
Por exemplo, os arameus não conheciam o Deus de Israel, e por isso, né, eles juntaram alguns fragmentos que eles conheciam de Deus, né? Então o templo de Deus está no monte, ele tinha altares nos montes, e a gente batalhou com eles e perdemos. Esse Deus é das montanhas. É uma ideia criada, né, através do raciocínio humano. Só que eles não conheciam a Deus de verdade. Se eles conhecessem Deus de Israel, eles saberiam que não ia adiantar lutar na montanha ou na planície, eles iam perder de qualquer forma. Que na verdade eles não deveriam lutar contra Israel. Mas às vezes a gente faz isso também, cria essas ideias erradas e a gente assume como verdade nas nossas vidas. E vivemos errado o relacionamento com Deus por causa dessas ideias. Só conhecemos a Deus de fato pelo que Ele revelou de si próprio na Bíblia. E a gente tem que submeter até as nossas experiências próprias à Bíblia, né? Porque às vezes a gente tem experiências com Deus, a gente sente coisas, a gente ouve Deus falando de algumas formas. Só que como é que eu sei se é Deus mesmo? Examinando na Bíblia. Então a gente tem que confrontar até as nossas experiências com Deus, os sentimentos que eu tenho, aquilo que eu acho que eu ouço de Deus, né, em oração, em jejum, eu tenho que confrontar com a Bíblia. E ela vai me guiar se aquilo é Deus mesmo ou não. Por quê? Inclusive muitas heresias que aparecem por aí, e seitas, né, que aparecem por aí, eles brotam da Bíblia, né, pessoas que eram cristãs ou que seguiam a Deus, mas porque eles tiveram experiências com Deus e eles não confrontam com a Bíblia, eles acham que eles têm uma revelação nova. Eu não vou citar aqui outras seitas ou denominações para não criar polêmica, mas às vezes, muitas dessas seitas, os líderes delas que fundam, eles têm experiências e falam assim: Deus me falou tal coisa, me foi revelado uma coisa que é diferente do que está na Bíblia. E eles começam a criar teologias e conceitos, né, e filosofias estranhas, porque eles não confrontaram com a Bíblia. Muitas seitas surgem daí, porque se baseiam em experiências pessoais que não foram confrontadas com a Bíblia. Então, essa é a importância da gente conhecer a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Terceiro ponto, mesmo dentro da igreja, a gente pode se equivocar por causa de ideias pré-concebidas. Tem um texto lá em João 4, versos 20 a 22, eu acho que muitos conhecem aqui, é o episódio em que Jesus está passando por Samaria, e ele conversa com uma mulher, né, que está tirando água do poço, é a mulher samaritana. Então, João 4, de 20 a 22, diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Essa mulher samaritana, ela buscava Deus, ela era uma pessoa religiosa. Só que existia uma crença entre os samaritanos de que Deus precisava ser adorado no monte em Samaria. Só que os judeus diziam: não, Deus tem que ser adorado no templo, lá no Monte Sião, em Jerusalém. E aí a dúvida da mulher samaritana que ela tira com Jesus é: em qual monte Deus deve ser adorado? O monte aqui em Samaria ou o monte em Jerusalém? E Jesus fala: em monte nenhum, chegará o tempo, e já está próximo, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar onde você vai adorar a Deus, não importa o lugar físico, importa o lugar no seu coração. Se Deus está no lugar certo no seu coração, então você pode adorar a Ele. Mas veja, a ideia da mulher samaritana era uma ideia que circulava no meio religioso ali entre os samaritanos. E
na igreja, às vezes a gente cria ideias também sobre Deus e elas circulam por aí, né? Como alguns exemplos aí que eu citei, né? Tem igreja que fala que se você ofertar e der o dízimo sem falhar, Deus vai te abençoar. Isso é parte verdade. Deus pode te abençoar sim, mas não é porque você está dando dinheiro e foi fiel e não falhou nenhum dia. Não, Deus abençoa porque Ele é bom. E Ele permite que a gente participe, né, do trabalho através das ofertas e dos dízimos. Mas veja que às vezes a gente inverte o sentido das coisas. Isso se propaga no nosso meio. E tem pessoas que usam Deus como se fosse uma vending machine. Já ouviram falar de vending machine? Tem, por exemplo, acho que em hospitais geralmente tem, em vários lugares, né? Tem aquela máquina que tem um vidro na frente, tem um monte de produtos, geralmente é comida, né? Que tem lá os pacotes dos produtos, tem lata de bebida, e você chega na máquina e você coloca a moeda ou coloca uma nota, e ela derruba o negócio lá e você pega e vai embora. Tem gente que faz de Deus uma vending machine. Ah, eu preciso de tal coisa, eu vou até Deus. Falo, Deus, o que você quer de mim? Ah, quer que eu jejuo? Quer que eu oro? Quer que eu oferte? Toma aqui, agora me dá o que eu quero. Ah, me deu o que eu quero? Obrigado, hein, Deus, até mais, até a próxima. Às vezes a gente cria essas ideias de Deus. E como é errado isso? Como é rotular Deus como... a gente está usando Deus, né? Como um meio para conseguir aquilo que eu quero. E isso se propaga, mesmo no meio da igreja. Como é errado, né? Ter essa ideia. Buscar a Deus por interesse. E sabe por que essas ideias se propagam muito, no meio, mesmo no meio cristão? É porque nós temos em nós, por causa do pecado, por causa do egoísmo, a ideia de que nós merecemos uma vida melhor, que nós merecemos uma vida confortável. Quando eu aceito a Jesus, beleza, eu vou ser salvo. E Deus é um Deus abençoador, que Ele precisa me ajudar a ter uma vida melhor. Ele precisa me ajudar a ter uma vida mais confortável. E a gente acredita nessa mentira, quando na verdade Jesus não está oferecendo isso. Jesus está oferecendo a presença dEle. Deus está oferecendo a presença dEle e o conhecimento dEle. Só que a gente troca algo tão maravilhoso, tão precioso, por coisas terrenas, né? Como ali na parábola do semeador, né? Jesus fala que tem uma das sementes que ela é levada por causa dos cuidados da vida e deste mundo. As pessoas se preocupam mais com esse mundo do que com a realidade espiritual que vai ser eterna. E a gente se engana lutando e colocando toda a nossa força desejando uma vida boa, uma vida confortável, quando às vezes na verdade não é o que Deus está mostrando para a gente. É errado ter uma vida confortável? Não é errado. É errado a gente pedir que Deus abençoe, que Ele me dê coisas? Não é errado. O errado é quando a gente inverte o sentido das coisas, e essas coisas são mais importantes do que a própria presença de Deus. Quando a gente esquece que o maior tesouro é a própria presença de Deus, e a gente coloca essas coisas, as bênçãos, o conforto nessa vida, à frente de Deus. Como isso é errado? Eu gosto muito de um podcast, né, chamado Jesuscope, e acho que foi ontem, eu vi um post, que eu achei muito interessante, um comentário que ele fazia ali, baseado em João, capítulo 1, verso 38. João 1,38 diz assim: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Esse episódio, no livro de João, é quando dois discípulos de João Batista estão ali com João Batista, e João Batista fala assim: ali aquele ali é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não sigam a mim, sigam a ele. E esses dois discípulos vão até Jesus e começam a seguir Jesus. Jesus está andando
esses dois atrás de Jesus, Jesus percebe, e no texto fala, né, que um desses discípulos era André, o outro não fala quem era, mas provavelmente é o próprio João, né, que ele está escrevendo o livro. No livro inteiro de João parece que não aparece o nome dele, ele mesmo não fala o nome dele, né? Ele se refere só como discípulo amado. Mas então provavelmente um desses discípulos era João. Então André e João estão seguindo a Jesus, e Jesus, percebendo que esses dois homens estão seguindo a ele, vira e pergunta assim: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E olha que interessante a resposta desses dois discípulos. Eles não falam o que eles querem. Eles falam assim: Jesus, eu quero tal coisa, eu quero que você me fale tal coisa. Eles respondem perguntando: Senhor, mestre, onde é que você está hospedado? Onde é que você mora? Isso mostra que esses dois discípulos, eles não estavam interessados no que Jesus podia dar. Eles estavam interessados em se relacionar com Jesus, eles queriam saber onde Jesus morava. Por que alguém quer saber onde o outro mora? Porque ele quer conviver com essa pessoa, porque ele quer poder visitar, porque ele quer estar lá com a pessoa. Então olha o coração desses dois discípulos, eles estavam seguindo Jesus, e quando Jesus pergunta: o que vocês querem? Eles perguntam: onde é que você mora? A gente quer estar com você. Olha a diferença daquilo que eu quero de Deus. Eu quero o que Deus pode me oferecer, ou eu quero a presença de Deus? Eu quero Deus, o próprio Deus. Às vezes a gente inverte essas coisas, a gente coloca coisas no lugar de quem? De Deus. Primeiro lugar, Deus. Por que eu devo buscar a Deus? Porque eu quero a Ele, eu não quero o que Ele pode me oferecer, não estou interessado no que Ele pode me abençoar, eu estou interessado nele, eu quero mais de Deus, eu quero mais a presença dEle. E quando a gente assume isso nas nossas vidas, muda tudo, muda como eu louvo a Deus, muda como eu busco, muda como eu leio a Bíblia. Quando eu quero Deus, aí sim a gente está sendo discípulo, senão a gente só está interessado, né? Várias vezes Jesus está fazendo um monte de milagre e a multidão segue Jesus, e tem um momento, né, quando Jesus multiplica os pães lá, ele fala assim: mas vocês só estão atrás de mim porque vocês estão interessados no pão, vocês não estão interessados em mim. Uma multidão segue a Jesus por causa disso, mas os verdadeiros discípulos sabem que isso não é o que é mais valioso que Deus nos oferece. O mais valioso é o próprio Deus. O mais valioso é o conhecimento dele próprio, que ele oferece para a gente, e a gente negligencia querendo outras coisas. Fala: isso aí eu não quero não, conhecer Deus, deixa para depois, eu quero que o Senhor me abençoe. Como é errado isso? Como é rotular a Deus? Como é criar uma ideia de Deus a partir do que eu penso, do que eu quero? Quando na verdade, o Deus da Bíblia, ele é alguém totalmente diferente. E o valor de Deus está em quem Ele é, e não no que Ele pode oferecer. Quando a gente muda essa percepção, e quando o conforto da vida e as coisas melhores da vida não são a prioridade, mas o maior tesouro é a presença de Deus, aí a gente tem a verdadeira alegria. Porque tem gente que se engana, achando que a alegria está nas bênçãos, e está numa vida melhor, seguindo a Jesus numa vida melhor, e na verdade não é. A gente vai descobrir que a verdadeira alegria é estar na presença de Deus, conhecer esse Deus a fundo, e ter esse relacionamento íntimo com Deus. É isso que dá alegria. E aí não importa pelo que a gente esteja passando em nossas vidas, a gente pode sofrer, pode estar doente, pode estar sem dinheiro, mas porque eu tenho a presença de Deus, eu tenho contentamento na minha vida. Como isso faz diferença? A Carol citou aqui, o pastor Saito, ele está passando por um momento muito difícil, um câncer terrível. Só que olha o testemunho desse homem, ele se alegra em Jesus, e ele ainda doente no hospital, ele quer falar sobre Jesus, porque a presença de Jesus é o que é mais importante na vida dele. Como é valioso
o conhecimento de Jesus na vida desse homem, e é por isso que, apesar disso que ele está passando, ele ainda com alegria ele quer falar sobre Jesus, não importa a circunstância. Como isso muda a nossa vida, quando a presença de Jesus, o conhecimento de Deus, é o que é mais importante em nossas vidas. E aí a gente deixa de criar esse monte de ideias sobre Deus, esses boatos que a gente ouve e que a gente toma para nós por causa do ego, por causa daquilo que eu quero, né, por causa da ganância. E a gente se humilha e olha para Deus e fala assim: como Deus é grande, como eu preciso conhecer mais a Ele. Então, para encerrar, eu quero deixar 3 pontos aqui para a gente aplicar em nossas vidas. Primeiro, Deus ordena que o busquemos. É uma ordem que Deus dá. Conforme o texto de Isaías 55:6, diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Está no imperativo, busquem a Ele. É uma ordem, a gente tem que buscar a Deus. E quando a gente não busca, a gente está desobedecendo essa ordem. E o que é desobedecer a Deus? É pecado, né? Então, se a gente não busca a Deus, a gente está pecando. Se a gente tem oportunidade, a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus e que Deus, Ele se coloca disponível a nós quando buscarmos, e a gente não busca, estamos pecando, estamos errando ao não obedecer a Ele. Segundo ponto, não podemos buscar de qualquer jeito, com desleixo. Conforme Jeremias 29:13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, a ordem de Deus é buscar a Ele. Mas como a gente deve buscar? De todo o coração, não é de qualquer jeito, não é de um jeito desleixado, não é com o tempo que sobra. A gente tem que colocar força e propósito nessa busca por Deus. A gente tem que incluir Deus na nossa agenda. Vocês sabem que se tem alguma coisa importante na nossa vida, a gente inclui na agenda, né? Se eu tenho que trabalhar, está na minha agenda, eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que entrar no trabalho tal hora. Se é importante eu me alimentar, eu preciso almoçar de tal hora a tal hora, eu tenho que fazer a comida da janta, e eu tenho que jantar tal hora, está na agenda, coisas importantes da nossa vida. Quando a gente não coloca na minha agenda, eu não coloco na minha agenda que eu tenho que buscar a Deus, não é importante para mim. Se é importante para mim, eu coloco, tal hora eu vou buscar a Deus. Eu vou acordar, eu vou ler a Bíblia. Eu vou acordar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Se está na minha agenda, é importante. Se eu não coloco na agenda, quer dizer que não é importante. Eu vou dar o resto, eu vou dar o que sobra da minha vida. Isso é buscar a Deus com desleixo, ou é não buscar, né, na verdade. Como é importante, primeiro, buscar a Deus. Segundo, de todo o coração, dando prioridade para Deus, colocando na minha agenda. Eu preciso buscar Deus, isso é importante para mim. Eu preciso colocar aqui e está lá. E eu não estou dizendo aqui que a gente não falha, né? Tem dias que a gente falha sim, tem dias que a gente não lê a Bíblia, tem dias que a gente não ora, mas está na agenda. E a gente pode pedir perdão para Deus, falar: Deus, eu falhei no dia tal, mas eu não quero falhar, o Senhor está na minha agenda, é importante para mim, e eu vou continuar tentando. E uma coisa maravilhosa é que quando a gente busca a Deus de todo o coração, Deus conhece a gente, Ele sabe que a gente é falho, Ele sabe que a gente desanima, e que em muitos momentos a gente vai colocar Deus na agenda, aí a gente vai falhar 1, 2, 3 dias e falar assim: não está dando certo, né? E a gente desanima. Deus conhece. Só que o maravilhoso disso é que quando a gente assume o compromisso com Deus, e Deus sabe que a gente é falho, Ele nos ajuda. E quando a gente, mesmo falhando, assume esse compromisso e tenta hoje, não conseguir, tenta amanhã, não conseguir, tenta de novo, Deus honra.
e Ele vai colocando em nosso coração esse desejo de buscar mais a Ele, e vai colocando em nosso coração a alegria de buscar Ele, e quando a gente se comprometer de verdade, a gente vai ter isso não como um peso, mas como uma alegria de buscar Ele todos os dias. Mas é um processo, a gente tem que querer, e a gente tem que se comprometer, e colocar Deus na agenda. Quando a gente fizer isso, vamos falhar, mas Deus vai transformando a gente, e isso vai virando algo que vira uma necessidade nas nossas vidas, e aí passa a ser algo que faz parte de nós buscar a Deus. Terceiro ponto, a gente deve submeter todos os nossos anseios a esse Deus. Quando o mais importante for esse relacionamento com Ele e a busca por Deus, Ele acrescenta tudo que a gente realmente precisa em nossas vidas. A gente não precisa se preocupar com as bênçãos, porque quando Deus for a prioridade, a Bíblia fala que se a gente buscar a Deus e a sua justiça, todas as coisas que necessitamos serão acrescentadas às nossas vidas. Se a gente buscar em primeiro lugar a Deus e o seu reino, a gente não precisa se preocupar, a gente submete todos os nossos anseios, todas aquelas coisas que nos preocupam, a gente se submete a Deus e Ele cuida de nós. Então, os 3 pontos, recapitulando: temos que buscar a Deus. Segundo, com todo o coração, temos que buscar a Deus com todas as forças. Terceiro, submetemos tudo a Deus, todas as nossas preocupações, os anseios, e quando Deus for a prioridade, Ele vai cuidar de nós, e Ele vai suprir tudo o que precisamos. Então eu queria concluir, assim, que a gente não crie rótulos, que a gente não crie crenças acerca de Deus, mas que a gente de fato conheça esse Deus, e saiba quem Ele é, não de ouvir falar, mas por conhecer de verdade. E ao buscar a Deus, a gente não deixa vozes de fora influenciarem a nossa fé e criar uma imagem distorcida desse Deus. Que a gente busque a Deus por quem Ele é, e não por que Ele pode oferecer para a gente. E através da fonte confiável, que é por meio de onde Deus se revela, que é a sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, obrigado porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que se revela a nós. Nós que não merecíamos, o Senhor se preocupou em mostrar quem o Senhor é, e o Senhor está ao nosso alcance, ao alcance daqueles que te buscam de todo o coração. O Senhor se coloca, Senhor, ao nosso dispor, no que tange a conhecer ao Senhor, de nos aprofundarmos em relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor me dá o que é mais importante, o que é mais valioso em todo o universo, que é a Tua presença, que é o conhecimento do Senhor, que é saber quem o Senhor é de verdade. E o Senhor se revela, e o Senhor nos dá essa oportunidade de ter um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. E que assim, a gente não seja influenciado por ideias humanas, pensamentos humanos, mas que seja direto do Senhor, a Tua palavra falando aos nossos corações. Que assim a gente se achegue mais a Ti e cresça em conhecimento, em fé, que a gente possa crescer no andar contigo, Senhor, e a cada dia a gente queira mais e mais de Ti, Senhor. Dá-nos sede e fome, Senhor, da Tua palavra, do Teu conhecimento, de andar com o Senhor. Que o nosso anseio, Senhor, seja como o dos discípulos, de não saber o que o Senhor pode nos dar, mas de saber onde o Senhor mora, onde o Senhor está, que é ali onde a gente quer estar, Senhor. Coloca em nós esse coração, Senhor, de alegria, de contentamento na Tua presença. E é essa uma coisa que nós queremos buscar. E é isso o que nós desejamos, oramos e colocamos todo a nossa força, tudo que temos nesse propósito de Te buscar e de estar na Tua presença. O que nós pedimos
e agradecemos no nome de Jesus. Amém.